Quando você está tentando impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum você parece e menos no controle. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, isso parecerá original se você torná-lo vago, aberto e esfíngico. Pessoas poderosas impressionam e intimidam pelo que dizem menos. Quanto mais você diz, mais provável é que diga algo tolo. A brevidade gera uma aura de poder e autoridade. Aqueles que falam muito criam a impressão de insegurança, e as pessoas começam a questioná-los. O silêncio faz com que os outros se sintam desconfortáveis e ansiosos, levando-os a preencher o vazio, frequentemente revelando mais do que pretendiam. Existe uma força profunda no silêncio que a maioria das pessoas nunca compreenderá. Uma força que os antigos mestres estoicos conheciam intimamente. Uma força que separa aqueles que parecem poderosos daqueles que genuinamente são. Eu aprendi esta verdade da forma mais dolorosa possível, observando minhas próprias palavras me traírem repetidamente antes de compreender seu peso real. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: se não é certo, não o faça. Se não é verdade, não o diga. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Algo que ele praticou, mas raramente articulou diretamente. Mesmo quando algo é verdadeiro, frequentemente é melhor não dizê-lo. Mesmo quando você tem razão, frequentemente é mais sábio permanecer em silêncio. Deixe-me contar sobre um homem que compreendia esta lei em um nível visceral. Luís XIV, o rei Sol da França. Quando Luís se tornou rei, ainda muito jovem, ele herdou um reino em caos, cercado por nobres ambiciosos e ministros manipuladores. Durante os primeiros anos de seu reinado, Luís falava pouco, quase nada. Ele sentava em reuniões do conselho e observava, escutava. Seus ministros falavam extensivamente, debatiam apaixonadamente, revelavam suas alianças e inimizades através de suas palavras intermináveis. E Luís, ele apenas observava com aqueles olhos penetrantes. Ocasionalmente, ele dizia uma única frase, curta, enigmática, e então voltava ao silêncio. Seus conselheiros ficavam ansiosos, desesperados para saber o que o jovem rei estava pensando. Eles falavam mais, tentando preencher o vazio do silêncio dele. E quanto mais falavam, mais revelavam. Suas ambições, seus medos, suas fraquezas. Quando Luís finalmente consolidou seu poder absoluto, não foi através de discursos eloquentes, foi através de observação silenciosa que mapeou completamente a paisagem política ao seu redor. Ele sabia tudo sobre todos porque ele escutava enquanto eles não conseguiam parar de falar. Eu reflito sobre Luís XIV e vejo um padrão que se repete ao longo da história. Os verdadeiramente poderosos falam pouco. Os que querem parecer poderosos falam incessantemente. Considere outra história que Green relata. O cardeal Richelieu, primeiro-ministro da França sob Luís XIII. Richelieu era conhecido por suas respostas extraordinariamente breves. Em audiências, nobres apresentavam casos elaborados, argumentos de vários minutos. Richelieu respondia com uma única palavra: veremos. Ou talvez. Ou simplesmente não. Esta brevidade não era crueldade, era estratégia. Cada palavra que Richelieu não dizia era uma palavra que não poderia ser usada contra ele posteriormente. Cada silêncio era um vácuo que forçava outros a revelar mais sobre si mesmos. E assim, Richelieu navegou pelas águas traiçoeiras da corte francesa por décadas, enquanto homens mais eloquentes caíam ao seu redor. Os filósofos estoicos tinham uma compreensão profunda sobre a relação entre palavras e poder. Epicteto, que passou anos como escravo antes de ganhar sua liberdade e tornar-se professor, ensinou: você tem 2 ouvidos e uma boca. Use-os nessa proporção. Mas há algo ainda mais profundo aqui.
Não é apenas sobre escutar mais do que falar, é sobre compreender a economia estratégica das palavras. Cada palavra tem um custo, e frequentemente esse custo é mais alto do que o benefício que ela traz. Quando eu era jovem, eu acreditava que a eloquência era poder. Eu acreditava que aquele que pudesse argumentar mais persuasivamente, que pudesse falar por mais tempo com maior sofisticação, seria quem venceria. Que engano fundamental! Eu me lembro de reuniões onde eu falava extensivamente, onde eu explicava cada nuance do meu raciocínio, onde eu antecipava objeções e as endereçava preventivamente, onde eu preenchia cada segundo de silêncio potencial com mais palavras, mais argumentos, mais justificativas. E sabe o que acontecia? As pessoas começavam a encontrar furos na minha lógica, não porque minha lógica fosse falha, mas porque eu havia dado tanto material para elas trabalharem. Cada palavra extra era uma oportunidade adicional para questionamento. Cada explicação era uma nova superfície de ataque. Mas então eu observei homens verdadeiramente poderosos em ação. Homens que, quando faziam uma proposta, a apresentavam em 3 frases concisas. E então ficavam em silêncio. Completamente em silêncio. O que acontecia naquele silêncio era fascinante. Outros na sala ficavam desconfortáveis. Eles começavam a falar, tentando preencher o vazio. E quanto mais falavam, mais revelavam suas verdadeiras posições, suas preocupações reais, suas motivações ocultas. O homem silencioso absorvia tudo isso. E quando finalmente falava novamente, era com precisão cirúrgica, endereçando exatamente o que importava, ignorando o resto. Esta é a maestria que eu aprendi a cultivar, lentamente, dolorosamente, contra todos os meus instintos iniciais. Deixe-me guiá-lo através de como eu aplico esta lei na prática diária, como uma disciplina estoica, como uma arte marcial verbal. Primeira prática, a regra das 3 frases. Quando eu preciso fazer uma proposta, apresentar uma ideia ou responder a uma questão importante, eu me disciplino a usar no máximo 3 frases, não 3 parágrafos, 3 frases. Esta restrição me força a destilar meu pensamento à sua essência absoluta. Ela me força a escolher apenas as palavras mais carregadas de significado. Ela elimina toda a gordura, todo o enchimento, toda a elaboração desnecessária. Por exemplo, ao invés de dizer, bem, eu estive pensando bastante sobre esta questão, e considerando os vários fatores envolvidos, incluindo nosso orçamento limitado e o cronograma apertado, além das considerações de qualidade que sempre precisamos manter em mente, eu acredito que talvez deveríamos considerar a possibilidade de adiar este lançamento por 2 meses. Eu digo, proponho adiarmos o lançamento por 2 meses. Os ganhos em qualidade superarão os custos de atraso. Podemos discutir os detalhes se necessário. 3 frases, direto, claro. E então, silêncio. O que acontece nesse silêncio? Outros falam. Eles fazem perguntas. Eles revelam suas preocupações reais. E eu ganho informação enquanto dou o mínimo. Segunda prática. O poder da pausa deliberada. Quando alguém me faz uma pergunta, especialmente uma pergunta difícil ou carregada politicamente, eu não respondo imediatamente, mesmo que eu saiba a resposta. Especialmente quando eu sei a resposta. Eu faço uma pausa, 4 segundos, 5 segundos, às vezes 10. Esta pausa serve múltiplos propósitos. Primeiro, ela cria a impressão de que eu estou considerando cuidadosamente, mesmo que minha resposta já esteja formulada. Segundo, ela torna o ambiente desconfortável para a pessoa que perguntou, fazendo-a potencialmente elaborar ou reformular, revelando mais sobre suas verdadeiras intenções. Terceiro, ela me dá tempo genuíno para considerar, não apenas o que dizer, mas se dizer alguma coisa é a melhor estratégia. Sêneca escreveu,
Comece a viver imediatamente e conte cada dia como uma vida separada. Eu adapto isso. Trate cada palavra como uma vida separada. Não a desperdice levianamente. Cada palavra que eu emito passou pelo filtro da pausa deliberada. É necessária, é estratégica, serve meus interesses, ou estou apenas preenchendo o silêncio porque me sinto desconfortável? Terceira prática, a resposta esfíngica. Quando eu preciso responder, mas não quero revelar minha posição completa, eu uso o que chamo de resposta esfíngica. Uma resposta que soa significativa, mas permanece fundamentalmente ambígua. Isso é uma consideração interessante. Há mérito em múltiplas perspectivas sobre isto. O tempo revelará a melhor abordagem. Estas frases dizem quase nada, mas soam como se dissessem algo. Elas permitem que eu participe da conversa sem me comprometer. Elas fazem com que outros projetem suas próprias interpretações no que eu disse. E essas projeções, frequentemente, me dizem mais sobre eles do que qualquer pergunta direta conseguiria. Esta é a arte que Green descreve: fazer declarações banais parecerem profundas através da brevidade e ambiguidade. As pessoas preenchem o vazio com seus próprios significados, frequentemente atribuindo a você uma sabedoria que você nunca explicitamente reivindicou. Quarta prática: nunca justificar excessivamente. Esta foi talvez a lição mais difícil para eu aprender. Quando eu tomo uma decisão, quando eu estabeleço uma direção, meu instinto inicial era sempre explicar extensivamente o porquê. Eu queria que todos compreendessem meu raciocínio completo. Mas eu aprendi que justificativas excessivas enfraquecem a autoridade. Elas sugerem insegurança. Elas convidam debate sobre cada ponto da justificativa. Agora, quando eu tomo uma decisão, eu a comunico brevemente e não ofereço justificativa a menos que especificamente solicitada. E mesmo quando solicitada, ofereço o mínimo necessário. Decidimos seguir com a opção B. Por quê? É a melhor escolha dadas as circunstâncias atuais. Perceba, eu não elaboro sobre todas as variáveis que considerei. Não crio uma apresentação de 20 slides justificando cada aspecto. Eu declaro, brevemente, e permito que a brevidade em si comunique confiança e autoridade. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em seu tempo, raramente justificava suas decisões extensivamente. Ele simplesmente decidia, e sua posição era clara. O poder verdadeiro não precisa se explicar constantemente. Quinta prática: escutar como estratégia ativa. Eu transformei escutar de ato passivo em estratégia ativa. Quando estou em reuniões, especialmente reuniões políticas ou negociações, eu falo o mínimo possível. Eu faço perguntas curtas, abertas. E então eu escuto. O que você pensa sobre isto? Como você vê a situação? Qual é sua preocupação principal? E então silêncio, enquanto eles falam. E falam e revelam suas posições, suas fraquezas, suas alianças, suas inseguranças. Há um ditado que eu aprendi nos círculos de negociação: quem fala primeiro, perde. A verdade profunda aqui: aquele que preenche o silêncio primeiro é frequentemente aquele que revela mais, que concede mais, que negocia contra si mesmo. Eu me tornei confortável com silêncio, profundamente confortável, enquanto outros se contorcem em desconforto e preenchem o vazio com palavras que frequentemente os traem. Mas agora devo alertá-lo sobre os perigos desta lei, porque, como qualquer ferramenta poderosa, ela pode ser mal aplicada de formas que causam mais dano que benefício. Primeira armadilha: silêncio que parece evasão ou desonestidade. Há uma diferença entre brevidade estratégica e evasão óbvia. Se você está em uma posição onde clareza é esperada e você oferece apenas respostas enigmáticas, as pessoas não o verão como poderoso. Elas o verão como evasivo, desonesto ou incompetente.
A chave é calibrar. Em situações onde transparência é culturalmente esperada ou contratualmente necessária, ofereça clareza, mas ainda assim com economia de palavras. Diga o que precisa ser dito, não mais. Eu mantenho este equilíbrio sendo direto sobre fatos quando necessário, mas sempre breve, sempre conciso, nunca oferecendo elaboração desnecessária, mesmo quando estou sendo transparente. Segunda armadilha: perder oportunidades de conexão genuína. Há momentos na vida onde abertura, onde compartilhar extensivamente, onde vulnerabilidade verbal constrói algo mais valioso que poder estratégico, constrói confiança genuína, conexão humana real. Com pessoas que são genuinamente suas aliadas, com família, com os raros amigos verdadeiros, aplicar esta lei rigidamente cria distância quando você deveria estar construindo intimidade. Os estoicos valorizavam a amizade profundamente. Marco Aurélio escreveu extensivamente sobre seu afeto por seus professores e amigos. Com estas pessoas, ele não estava constantemente calculando cada palavra. Ele estava sendo humano. Eu faço esta distinção conscientemente. Em arenas competitivas, em negociações, em política organizacional, eu pratico economia radical de palavras. Mas com minha família, com meus verdadeiros aliados, eu permito abertura. Eu compartilho. Eu me conecto. A sabedoria está em saber quando cada abordagem serve melhor. Terceira armadilha: alienar através de frieza excessiva. Brevidade extrema pode ser interpretada como frieza, arrogância ou desprezo. Se você se comunica apenas em declarações de 3 palavras, sempre enigmático, sempre distante, as pessoas podem começar a ressentir você ao invés de respeitá-lo. Há uma temperatura emocional que precisa ser mantida. Eu adiciono pequenos elementos de calor humano, um sorriso ocasional, um agradecimento breve mas genuíno, um reconhecimento de esforço alheio, mesmo enquanto mantenho brevidade verbal. Obrigado, bem feito. 4 palavras, mas ditas com calor genuíno, elas carregam peso emocional positivo enquanto mantêm economia verbal. Quarta armadilha: suprimir necessidades legítimas de expressão. Se você pratica esta lei de forma rígida demais por muito tempo, há um risco psicológico. Você pode começar a suprimir não apenas palavras desnecessárias, mas expressão genuína de pensamentos e sentimentos que precisam ser articulados para sua própria saúde mental. Os estoicos acreditavam em escrever diários privados. Marco Aurélio escreveu suas meditações não para publicação, mas para si mesmo. Era onde ele processava seus pensamentos extensivamente, onde ele não precisava ser breve ou estratégico. Eu mantenho esta prática. Eu tenho um espaço privado, meu diário, minhas reflexões solitárias, onde eu escrevo extensivamente, onde processo tudo que não digo publicamente. Isto mantém minha saúde psicológica enquanto mantenho disciplina verbal publicamente. Greene nos ensina que há momentos para reverter esta lei. Momentos onde falar extensivamente, onde eloquência completa serve melhor. Esses momentos são quando você precisa inspirar, quando você precisa unir pessoas em torno de uma visão, quando você está em posição de liderança clara e seu papel é articular direção, não manipular dinâmicas de poder. Winston Churchill, em seus discursos durante a Segunda Guerra Mundial, não foi breve. Ele foi eloquente, extenso, emocional, porque seu papel naquele momento não era consolidar poder pessoal através de mistério, era unir uma nação através de inspiração articulada. Mas note, mesmo Churchill, em negociações privadas, em conversas estratégicas com Roosevelt e Stalin, era muito mais econômico com palavras. Ele sabia quando cada abordagem servia melhor. A sabedoria está em calibrar, em saber quando o silêncio serve e quando a eloquência serve.
Para os próximos 7 dias, eu convido você a uma prática estoica de disciplina verbal. Todo dia, estabeleça um limite consciente de palavras em pelo menos 3 interações. Pode ser um e-mail onde você normalmente escreveria 3 parágrafos. Escreva 3 frases. Pode ser uma reunião onde você normalmente falaria por 5 minutos. Fale por 1 minuto. E, crucialmente, pratique pausas deliberadas. Antes de responder qualquer pergunta, conte até 5 silenciosamente. Deixe o silêncio existir. Observe seu desconforto com ele. Observe o desconforto dos outros com ele. E então, quando você falar, fale minimamente. Ao final de cada dia, reflita. Como foi reter palavras que você normalmente diria? Como outros responderam à sua brevidade? Você ganhou informação que não teria ganho falando mais? Você se sentiu mais ou menos poderoso? Mantenha um registro específico. Conte quantas palavras você usou versus quantas palavras você queria usar. O objetivo não é chegar a 0. É reduzir deliberadamente. É tornar cada palavra mais pesada, mais carregada de significado, mais estratégica. Epicteto ensinou que devemos examinar nossas impressões antes de aceitá-las. Eu estendo isto. Examine suas palavras antes de liberá-las. Cada palavra passa pelo filtro. É necessária? É estratégica? É sábia? Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for não, contenha-a. A 4ª lei do poder nos ensina algo que vai contra cada instinto social que nos foi ensinado. Fomos ensinados que comunicação é sobre expressar, sobre compartilhar, sobre ser aberto e transparente. Mas os antigos sabiam melhor. Sêneca escreveu: fale sobre seus planos apenas para aqueles que lhe darão conselhos, não para aqueles que meramente elogiarão. Há sabedoria em contenção, há poder em não dito. Quando você fala menos do que o necessário, várias coisas acontecem simultaneamente. Você revela menos sobre suas verdadeiras intenções. Você cria espaço para outros revelarem mais sobre as deles. Você projeta uma aura de controle e autoridade. Você evita dizer algo que possa ser usado contra você posteriormente. Mas talvez mais importante, você conserva energia. Energia mental, energia emocional. Energia que pode ser direcionada para a ação ao invés de justificativa, para observação ao invés de explanação, para estratégia ao invés de conversação. Há uma última reflexão que quero deixar com você, algo que Marco Aurélio escreveu e que eu retorno constantemente. Você sempre possui a opção de não ter opinião. Há sempre uma forma de não deixar as coisas perturbarem sua alma, porque as coisas em si não possuem o poder de formar nossas opiniões. Eu estendo isto ao reino das palavras. Você sempre possui a opção de não falar, sempre, mesmo quando há pressão social, mesmo quando há expectativa, mesmo quando o silêncio é desconfortável. Seu silêncio é seu santuário. Suas palavras não ditas são seu poder armazenado. E quando você finalmente libera uma palavra, depois de todo esse armazenamento, ela cai com o peso de uma montanha. Sempre diga menos do que o necessário. Não porque você não tem o que dizer, mas porque você é sábio o suficiente para saber que a maioria das palavras diminui ao invés de aumentar seu poder. Esta é a 4ª lei. E dominá-la é dominar um dos instrumentos mais sutis e mais poderosos da influência humana.